Boa tarde a todos, meus irmãos, meus amigos. Que a paz do nosso Salvador Yahushua esteja presente nas vossas vidas. Estamos aqui findando mais uma semana, sexta-feira, né? Estamos findando essa sexta-feira e espero que todos vocês tenham tido uma semana em paz, tranquila, né? E que tudo possa ter dado certo nessa semana. Amanhã, sábado, último dia da semana, e que todos tenham um final de semana muito abençoado na presença do nosso Criador Eterno. Eu vou colocar aqui essa gravação aqui. Quero que vocês prestem bastante atenção, porque nós precisamos saber, nós precisamos conhecer, né, a verdade, porque muitos, como eu, e muitos que ainda estão, né, influenciados pela mentira do sistema, vivendo uma mentira criada pelo sistema religioso, e todos estão numa luta, numa conquista, né? Que a esperança de todos nós que estamos dentro de uma religião é que ali nós possamos encontrar a salvação para nossas almas. Mas para começar, dentro da religião, nós não encontramos nem o Criador eterno que fez os céus e a terra, né? Você encontra lá Deus, Jesus, né? Esse que você vai ficar clamando a vida toda, que colocaram para que você e eu, né, não venha ter o conhecimento da verdade, ocultar o nome do nosso amado Salvador, trocaram, né, porque o nome do nosso Salvador nunca foi Jesus, até porque Jesus foi um nome criado já em 1682, quando foi lançado a Bíblia João Ferreira de Almeida, porque até então não se conhecia Jesus, esse nome, né? Porque até 1500, 1600, o nome que se conhecia para o Salvador era Jesus, né? Iesu, e não Jesus. Só em 1600, quando foi criada a letra J, porque a letra J ela só passou a existir em 1611, então foi aí que veio a criação do nome Jesus. Porque até então, o nome que eles haviam dado para o nosso Salvador era Iesu, né? Iesu, que quando eles traduziram do hebraico para o grego, então eles colocaram esse nome, Iesu, né? E vários outros nomes que também foi conhecido, né? Iesu, Ievis Christi, no latim, e enfim, até 1600, depois de 1611, né? Já em 1682, que foi lançado pela primeira vez a Bíblia na tradução em português, porque até então não existia, né?
nenhuma tradução em português. A tradução que existia era em latim. Era tanto que muitas pessoas mais antigas aí sabem que os padres, eles celebravam as missas no latim. As pessoas iam para a igreja e não entendiam nada, porque toda tradução, toda a pregação da missa era feita em latim, né? Só depois da tradução da Bíblia João Ferreira de Almeida, do padre João Ferreira de Almeida, traduzida pelo padre João Ferreira de Almeida, foi que foi lançada a versão em português que temos aí. E aproveitando essa versão, se colocou o nome Jesus. Mas esse nome, ele foi trocado lá em 325, ele foi tirado, porque quando traduziram-se as escrituras originais, que eram em pergaminhos, né? Até aí estava o nome do Criador e o nome do Salvador. Só que já haviam numa guerra muito grande, na tentativa já de ocultar o nome do Salvador, o nome do Criador e o nome do seu Filho, porque o nome do Pai é o mesmo nome do Filho, né? Porque as pessoas têm que entender isso, que o nome do Pai é o mesmo nome do Filho. Ele veio no nome do Pai. Até então está escrito lá em João, né? Acho que é capítulo 5, se não me engano. Ele disse: eu vim no nome do meu Pai, mas vós não me recebeste. Mas se outro vier em seu próprio nome, a esse vocês receberão. E foi tudo o que aconteceu, né? Em 325 foi feito uma reunião. Constantino reúne toda a hierarquia da igreja, né, dos romanos, e ali se tem o primeiro concílio, que houve vários concílios, mas ali foi onde foi criado o primeiro concílio, que se chama Concílio de Nicéia, aonde foi ali dialogado sobre a questão do que fazer, né, com o povo do Messias, o povo que vinha sendo massacrado, o povo que estava sendo morto. Tanto que você sabe que mataram os apóstolos, os discípulos, todos os adoradores e seguidores do Messias foram mortos, né? A igreja matou milhares de pessoas que eram seguidores do Messias. Quem falava o nome do Criador ou falava o nome do Salvador eram mortos. Eram mortos em fogueiras, eram mortos decapitados, seu pescoço, enforcados, crucificados, e de várias maneiras, várias torturas, né, horrendas foram feitas com o povo do Criador. Tudo para se ocultar o nome, para que as pessoas não falassem mais o nome do Criador. Mas como isso não bastasse, porque não resolvia, porque quanto mais acontecia essas coisas, mais o povo crescia, o número de seguidores crescia, que eram adoradores do nosso Messias, do Salvador. E foi aí então que nessa reunião chegaram a uma conclusão de unificar, né? Unificar a doutrina messiânica com o mitraísmo daquela época, que era o paganismo. Então,
unificando, criou-se para isso o nome cristianismo, criado por Constantino. E Constantino, então, convoca 72 escribas e manda fazer a tradução dos pergaminhos, né, dos originais das escrituras. E foi aí que foi mexido em toda a história da verdadeira palavra do Criador. Foi aí que foi mudados os nomes, foi mudado os nomes dos profetas, todos aqueles nomes que continham o nome do Criador, porque o povo de Israel, os israelitas, eles tinham o nome do Criador, porque o Criador havia mandado colocar o nome no povo. Então todos continham. Por exemplo, o profeta Jeremias, que eles colocaram para Jeremias, né, não era Jeremias. O nome original do profeta era Yeremiarro. Esse era o nome que eles tiraram esse nome e colocaram Jeremias. Como Isaías também não é o nome do profeta no original não é Isaías, é Yeshayahu. Veja bem que todos os nomes contêm o nome do Criador no final, né? Yeshayahu, Yeremiarro, tinha os que terminavam com Iarro e também os que terminam com Iá, porque Iá é a pronúncia do verbo do nome do Criador, né? Iá. Então, foi tirado esses nomes e foram colocados nomes que era compatível aos deuses deles, né? Veja bem que era para aparecer 1282 vezes, parece, salvo engano, o nome do Criador nas Escrituras, né? O nome ou as siglas do nome, que seria YHWH, né? Porque o nome era Yud, Re, Vav, Re. Traduzido para nós seria YHWH, que o nome do Criador não tem vogais, era o consoante. Mas essas consoantes, elas têm um som de vogais. Então o Y tem o som de IA, o H tem um som de 2R, um som fraco de R, que são 2R, né? E o W, nós sabemos que tem um som de U, como se escreve o nome Washington, o Wilson, com W, não é verdade? Então esse é as letras que está contida no nome do Criador. YHWH. O último H, colocado no final de um nome, não teria som, né? Mas se quiser colocar o som, então ficaria Yahuwah, Yahuwah, que é um A suave, Yahuwah. Mas não há necessidade, porque o H ele não exige uma continuidade de nome, ele é o final, ele está no final de uma pronúncia, então ele fica sem som. Então ele ficaria Yahoo. Yahoo. Esse é o nome verdadeiro do Criador.
E nós encontramos, nós, pela bondade e a benevolência do Criador, nós encontramos esse nome em vários livros antigos, muitos antigos, que tem esse nome. E próprias Bíblias. Há Bíblias que contém esse nome, que nunca foi tirado, né? Nós temos aqui, por exemplo, essa Bíblia. Essa Bíblia, ela é a Bíblia judaica, né? Bíblia judaica completa. Então, aqui nós encontramos aqui nomes, né? Ó, o nome, não sei se vai dar para ver, mas pode ver que o nome de Jeremias é Ierme-Iarro, né? Ierme-Iarro. E também o nome de Isaías, que é, ó, tá meio escuro, Yesha-Iarro, né? Aqui tem os nomes verdadeiros. Você vai encontrar todos os nomes verdadeiros. O nome e depois o nome que foi mudado, né? Yesha-Iarro, entre parênteses, Isaías. Então nós encontramos também em leituras aqui, em vários cantos. Por exemplo, aqui em 38 que diz de Yesha-Iarro, aqui no versículo 10 diz assim: certa vez eu disse, no apogeu da vida, passo pelas portas do Sheol, sou privado de viver a plena medida da minha existência. Eu disse, nunca mais verei, e há. Está escrito aqui na Bíblia. Nunca mais verei, e há. Agora, na Bíblia João Ferreira de Almeida, para que você não tenha nenhum conhecimento, nenhum acesso com esse nome, o que você vai encontrar lá? Lá está escrito, nunca mais verei o Senhor. Meus queridos, agora o que nós temos, você tem que observar, nós temos que examinar, porque é mandamento da palavra do Criador, que nós examine as Escrituras, que nós examine para que nós tenhamos conhecimento, porque a própria palavra diz, o meu povo perece por falta de conhecimento, porque lhe faltou conhecimento. Essa história de alguém dizer para você que você não pode estudar a Bíblia, que você não pode ler a Bíblia, isso é para que você não descubra a verdade. Entende? Mas a Bíblia, como é que nós vamos saber a verdade se nós não procuramos, nós não examinamos, nós não buscamos com o conhecimento, saber, entender, procurar entender? Como é que nós vamos fazer? Fica difícil, não é verdade? Fica difícil não chegar ao conhecimento. Por isso que muitos ficam só no que o sistema diz, só no que o sistema ensina. Você não pode ler a Bíblia, você não pode, né? Até falo que se você ler a Bíblia você vai ficar doido. Não, não é verdade. Nós temos que ter conhecimento. Então aqui, ó, aqui na Bíblia João Ferreira de Almeida você vai encontrar lá escrito assim: e eu disse, nunca mais verei o Senhor. Mas aqui está assim, nunca mais verei Iá. Iá na terra dos viventes. Está entendendo? Então, você vai lá, Salmo 68, no versículo 4. E em vários lugares você vai ver o nome do Criador ali, que é Iá, né? Iá é o nome do Criador, que você pode chamar de Iá,
ou Yahweh, né? Então, meus queridos, é isso. Nós precisamos ter conhecimento. Nós não podemos ficar no anonimato, nós não podemos ficar na escuridão. Nós temos que ir para a luz. O que nós vamos enxergar no escuro? Nada. Então nós temos que sair das trevas para a luz do conhecimento, da verdade, do Criador. Não, muitas vezes nós ficar na nossa ignorância, né? E dizer, não, é isso aqui e pronto. E depois? E depois? E se for verdade? Ele não disse, não foi mandamento dele, não disse que nós temos que conhecer a verdade? Então é questão de nós querer, é de nós buscar o entendimento e a sabedoria do Criador, para nós entender a verdade, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então seja liberto com a verdade, o conhecimento da verdade. Então isso nós temos que ter o conhecimento, saber que ele tem um nome, que ele zela por esse nome e que ele quer que você fale esse nome, que ele quer que você divulgue esse nome, que esse nome seja conhecido. Como disse Isaías no Salmo 52, chegará o tempo que eu mesmo vou revelar o meu nome, e o tempo é esse, o nome do Criador está sendo revelado nos 4 cantos do mundo. Se hoje você buscar nos Estados Unidos, da América do Norte, você vai ver o quanto está sendo divulgado o nome do Criador, né? E mesmo no Brasil hoje, já são 9 milhões de pessoas que estão examinando, que estão buscando, que estão seguindo ao nosso Salvador Yahushua, pelo nome verdadeiro, porque obteve o conhecimento, né? Ele foi buscar, ele procurou saber, porque nós temos que ter a curiosidade de saber se isso é certo ou se é errado. Como é que não vamos saber se está certo ou se está errado, se nós apenas cruzamos os braços e não procuramos saber? A palavra diz que o Criador disse que não terá o culpado por inocente, né? Ele disse que não levará em conta o tempo da ignorância. O que é ignorância? Aquele tempo que você não teve o conhecimento, você foi ignorante, não sabia, não teve o conhecimento. Mas agora está divulgado. Esse nome está sendo divulgado nos 4 cantos. Muitas pessoas que dizem, não, isso é diabólico. E aí? E no final? O que você tem para dizer quando o Salvador vier? Porque aqui dentro desta palavra, dessa Bíblia que você tem aí, está escrito que ele vai vir e muitos vai chegar para ele. Senhor, nós pregamos no teu nome, nós fizemos maravilha no teu nome, nós expulsamos os demônios no teu nome. E o que ele disse? Ele disse, e lhe direi abertamente, apartai-vos de mim, que eu não conheço vocês. E ele está falando com pessoas que estavam pregando, achando que estava pregando o nome dele. Então por isso que nós temos que ter a inteligência, ter o entendimento, ter sabedoria, procurar saber se é verdade ou não. Não ficar na ignorância, meus amados, achando que é certo. Eu estou certo, é aqui, o que eu aprendi foi isso. E se você aprendeu errado? Procure consertar. Você vai ver que nada bate do que o sistema hoje fala para você. Não bate.
O nome do Salvador não bate. Quando o Messias nasceu, não existia nem português. Não existia as letras J. E para você saber melhor, até hoje não se usa a letra J no hebraico e nem no grego. Tá entendendo? Não existe letra J no hebraico e nem no grego. E por que o nome seria Jesus, se não existe letra J? Não existe. Foi inventado pelo sistema para que você não tenha acesso, não tenha conhecimento do verdadeiro nome do Salvador. E aí você vai lá ler 4 de Atos, versos 12, e está escrito que ninguém, né? Nenhum outro nome pode salvar. Nenhum outro nome que tenha no céu, embaixo da terra, nada em nenhum lugar pode salvar, senão o nome verdadeiro do Salvador. Meus amados, nós fomos enganados, nós fomos manipulados, mas ainda é tempo de você reverter essa história, de você reverter esse conhecimento. Está aí, está sendo divulgado. Não conhece hoje quem não quer. Porque a partir que você começa a pesquisar, você vai ver que nada do que você viveu tem sentido. Porque você vai encontrar, não é em televisão, não é em internet, você vai encontrar dentro da sua Bíblia. Como é que se carrega uma Bíblia debaixo do braço, né? Com tanta certeza de salvação, mas você não examina o que está escrito nela? Por quê? Está escrito aí, 17 de Atos. Se não me engano é versículo 24. Está escrito. Ainda está escrito assim: Deus sendo o dono do céu e da terra, de tudo que existe, não habita dentro de templo feito por mão de homem. E lá em 7, no verso 48, também está escrito. Outra vez. Né? Leia. Está bem esclarecido. No 47 está escrito assim: e Salomão fez o templo. Mas o Criador não habita dentro de templo feito por mão de homem. Porque seu é a terra, o céu é o seu trono, a terra é o estrado dos seus pés. Que casa me edificarei vós? Em que casa eu vou habitar? Vós sois a casa, vós sois o templo, vós sois a morada do meu espírito. Mas você foi ensinado errado. Outro maior erro que você carrega, que você segue, é a Trindade. Um Deus triuno. Não existe isso. Isso é maléfico, isso é diabólico. Meus queridos, vamos examinar. Eu não posso fazer nada por você, mas você pode fazer por você mesmo. Assim como eu procurei saber a verdade, procure você. Dê um tempo para você, dê um tempo para sua alma. Examine, seja sábio.
Aprendei de mim, diz a palavra, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, meus queridos, para que não fique tão extenso esse vídeo, faça um exame de consciência. Comece a examinar. Não fique na ignorância. Seja inteligente, seja sábio. E que o Criador te abençoe. Que você encontre a paz do Espírito e a benevolência do Criador entre na tua alma. Transforme o teu entendimento, dê sabedoria e que você possa descobrir a verdade, para que esta palavra esteja dentro do teu coração, na tua alma. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que a paz, o amor, a comunhão do Espírito do Criador esteja na tua vida, na vida da tua família, e que os abençoe em nome do nosso Salvador Yahushua. Assim seja.